Bom, estamos voltando, né, à segunda parte do nosso programa, né, o programa Siga em Frente. Na rádio se chama Palavras que Curam. Por que Palavras que Curam? Porque a palavra, ela cura, amigo. A minha mãe tinha, né, um livro, né, As Plantas que Curam, e ali falava o efeito medicinal de cada planta. Né? Então, tem a palavra que cura. Então, muitas vezes nós estamos solitários e nós recebemos a visita de um amigo e conversamos com aquele amigo e depois que ele vai embora, parece que algum peso que estava em nós deixou de existir. E o bom é aquele amigo que nos visita, que vê o nosso encontro, nós vamos ao encontro dele, aonde a nossa conversa é um diálogo franco, é livre, sabe? Ele permite que sejamos quem nós somos de verdade. Nós relaxamos na presença dele. A gente fala do que a gente é, como a gente acha graça da gente mesmo, e este é o bom viver. Né? Então aquela palavra muitas vezes nos conforta, nos consola, nos incentiva, por isso que o quadro se chama Palavras que Curam. Voltando à história, né, que nós estávamos falando das lágrimas, da passagem bíblica que está lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, quando Jesus diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Está aí o convite, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, eu falei ainda há pouco de Maria de Magdala, pela sua transformação pessoal, e a chegada de Jesus ao mundo, ele não prometeu a ninguém felicidade, de luxo, de conforto, muito pelo contrário. No exato momento que eu mencionei, há 2 minutos, que se nós queremos mudar a nossa vida para melhor, nós vamos realmente dar um pontapé inicial nessa mudança. E nessa mudança, quer dizer que a gente não vai ser melhor do que ninguém, mas nós vamos ver a partir de agora que a nossa mudança de postura, de comportamento, ela vai incomodar muita gente. Sabe, um homem modificado, ele passa a incomodar, porque o mundo quer que sejamos do mundo. A felicidade da criatura que é infeliz é ver você infeliz como ele é infeliz. Mas o convite hoje é o convite de felicidade. Eu mencionei há 2 minutos a história daquela senhora lá da cobertura de luxo, lá do Pina, e quando ela chega lá em Brasília Teimosa e vê aquele povo cantando, aquelas crianças brincando, aquele povo procurando ali, indo pescar, cozinhando o seu marisco, que foi lá pegar, e feliz da vida, vivendo num lugar que não tinha saneamento básico, que a casa não tinha conforto, que a casa não tinha segurança, ela entendeu que a felicidade, ela é íntima. Ela não está coligada a bem material. Então, quando nós estamos falando das lágrimas, há lágrimas que nos modificam. Então, na história, a gente vai encontrar a história de Maria de Magdala. Ela chorou quando foi lá no Calvário da ressurreição de Jesus e não encontrou o seu corpo. Viu que o túmulo estava aberto e dentro estava vazio. Pedro chorou diante do arrependimento das suas negativas, quando Jesus lhe alertou: olha, antes do galo cantar, você vai me negar. E ele disse que não vou negar. Mas o galo cantou e ele lembrou que ele negou. E as lágrimas de Pedro foram lágrimas verdadeiras de dizer o quanto eu sou covarde. Sabe, amigo, a covardia de Pedro equivale àquilo que eu menciono aqui, chamado omissão. Que a omissão é pior de todas as maldades. Tu sabe o que é omissão? Omissão é: eu sei, estou vendo, posso ajudar, posso socorrer,
e finjo que não vejo, faço de conta que não estou sabendo e ignoro todo o apelo de socorro que aquela pessoa está pedindo. Sabe a história lá do bom samaritano? Amigo, é eu ignorar aonde está a dor e todo dia falo aqui, mando a minha palavra de confissão ou de falsa confissão, de que eu creio em Deus, tenho Deus como modelo de guia, é meu Pai maior, Jesus é o modelo de personalidade, o Evangelho é guia de orientação para uma nova vida, mas quando estamos diante das pessoas infelizes, sofredoras, daquelas que muitas vezes não têm dentro de casa um pedaço de pão para uma refeição, e o pão da nossa casa está ficando mofado, a gente vai jogar no lixo, o que a gente diz, se alguém quer, vai ter que trabalhar como eu trabalhei, sabe? Então, a mensagem da covardia de Pedro é essa que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, a nossa omissão, porque a pergunta foi dos discípulos para Jesus, quando foi que nós te vimos preso, fomos te visitar, com fome te demos de comer, com sede te demos de beber. Aí ele diz, toda vez que você fizer isto por um dos meus irmãos, esses pequeninos que nada têm, você está fazendo por mim. Então, amigo, voltei lá, não é? Que eu falo com muita gente, lembra a canção de Padre Zezinho, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou. Então, as nossas decisões, as nossas atitudes, elas precisam de verdade desta orientação do Cristo, né, para o bem ou não. Se não é, sabe, Jesus faria o que no meu lugar, né? Então, certa feita, eu morava aqui na Macaxeira, né, aqui em Recife, né, deixa eu mencionar, e outras pessoas estão em outra cidade, outro estado, não vai entender o que eu estou falando, vai pensar que Macaxeira é a plantação, mas é um bairro aqui da cidade do Recife. E quando eu me aproximava desta avenida principal, que é a José Américo de Almeida, via um senhor idoso correndo e uma multidão de pessoas atrás para agredi-lo. E veio, amigo, que tomou a frente da perseguição, deu uma voadora naquele homem, que o homem caiu ao chão e todo mundo foi para cima dele agredi-lo. Foi que alguém gritou dizendo que ia chamar a polícia, porque aqueles rapazes estavam agredindo aquele senhor. E agora qual é a história? Qual a história de tanta agressividade? A agressividade foi que aquele senhor tinha um natural problema, estou falando natural problema, da incontinência urinária, e ele estava próximo ao parque, onde estavam passando várias pessoas, estavam caminhando, jovens, mulheres, crianças, e ele não dava para ele chegar no sanitário mais próximo, estava uma média de uns 200 metros de onde ele estava. Então, o que ele fez? Ele parou no alambrado dali do parque, e ali ele colocou a sua genitália e urinou ali, e todo mundo achou que ele estava em atos libidinosos, por isso que todo mundo correu para agredir, né? Então eu falei ainda há pouco, Jesus faria o quê, amigo? Então o que é o nudismo para nós, amigo? Se isso está na internet todo dia, amigo. Se hoje uma criança de 11, 12, 13 anos, amigo, já tem vida sexual ativa, com pai e mãe dentro de casa lhe dando celular, e este celular, amigo, traz o veículo de tudo, amigo. Aquilo que era proibido antigamente, hoje é liberal, amigo. Então, não é Nelson Rodrigues que dizia, o grande escritor pernambucano, né, que ele dizia, toda nudez será castigada? Não, amigo, não é não. Sabe, então naquele momento em que todo mundo correu para agredir aquele senhor idoso, ninguém parou para entender o porquê aquilo estava acontecendo. Então, o julgar, o omitir, é isto, amigo, que Jesus fez mudar no pensamento de Pedro quando lhe negou, de Maria de Magdala quando foi lá no túmulo e não lhe encontrou, naquele momento em que ela foi ao encontro dele, olhou e ele em nenhum momento lhe condenou, como ele não condenou aquela mulher que foi
flagrada em adultério, né? E quando ele deixou bem claro para todo mundo, você tem algum pecado, amigo? Se você não tem, apedreje, condene. Agora, se você tem, cale sua boquinha, siga a sua vida e permita que cada um responda pela sua consciência, porque nem eu nem você somos juízes para julgar a vida de ninguém. Pedro lastimou-se depois da negação e o apóstolo Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Para você ter uma ideia, né? O apóstolo Paulo, a época que ele foi a Damasco, se chamava Saulo. E na hora que ele fica cego e ele reconhece a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele reconhece tanto a voz de Jesus, porque Paulo veio anos depois, né, da passagem de Jesus no mundo, e ele pergunta: que queres de mim, Senhor? Ele reconhece esta voz. Porque ele foi um daqueles que patrocinou, incentivou a morte de muitas criaturas no circo. Quantos foram ao madeiro por causa da perseguição, do orgulho, da tirania dos detentores da lei da época? Então, o cansaço experimentado por amor ao Cristo, que este é o convite da mensagem hoje, deve ser convertida em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo, se você tem um sofrimento, entregue nas mãos de Jesus. Olhe para o céu, fite, entregue nas mãos de Deus a sua casa, a sua causa, a sua família, a sua caminhada, e que possamos, né, transformar todos os laços do mundo, sejam eles desatados, que os nossos laços sejam realmente divinos, para uma salvação de pensamento, uma mudança de entendimento. Sabe, as lágrimas que nós derramamos, todas elas, amigos, têm uma origem, não é? Ninguém sofre, nenhum mal fica impune, cada um sabe aonde errou, cada um sabe do que fez de errado ontem, prejudicando alguém, e a gente bate naquela velha tecla aqui: ninguém engana ninguém, não é? Ninguém engana ninguém. O primeiro a ser prejudicado, o primeiro a ser enganado, somos nós. Por isso que ele diz: vinde a mim. Né? Então este é o convite hoje, sabe, para um minutinho, sabe, faz a tua reflexão, a tua meditação. Não fique esperando que alguém resolva por você, ou fale para você o que você deva fazer, mas se você parar um minutinho e com sinceridade colocar na balança aquela pergunta: meu Deus, porque eu sofro? Se você voltar a fita em relação ao meu casamento que não deu certo, existe uma causa, né? Aonde foi que eu errei, ou eu permiti que o erro adentrasse a minha casa? Os nossos projetos de trabalho, de avanço intelectual, porque eu não cheguei a avançar, a gente vai refletir quantas vezes nos acomodamos, cruzamos os braços e não buscamos a iniciativa desta mudança. Então, eu e você, nós temos as nossas lágrimas no dia de hoje. Neste momento, olha, tem uma pessoa, amigo, que está chorando a perda de um ente querido. Tem uma pessoa que está chorando pelo ente querido que está enfermo no leito de hospital. Tem uma mãe que está chorando por um filho que está no presídio, por um filho que está sendo escravizado pelo universo das drogas, que é um universo que se adentra e dele não sai, a não ser para o cemitério, a não ser para uma clínica psiquiátrica, quando realmente a pessoa quer de verdade se libertar daquilo. Neste exato momento tem alguém chorando porque não tem um pão para se alimentar, como tem também, amigo, aquele que tem o conhecimento intelectual, tem a grandeza, tem a riqueza, mas que está aí planejando prejudicar a vida de alguém, planejando tirar a vida de alguém, ou tirar a sua própria vida, porque ele cansou e não entendeu este recado de Jesus.
Qual é o recado de Jesus que a gente começou conversando hoje aqui? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, amigo, a tua covardia vai fazer com que você busque este suicídio direto, de desistir de avançar, de guerrear, de lutar pelo maior inimigo que você tem, que é você mesmo, que mora dentro de você. Ou este suicídio indireto, em que você vai buscar a fuga das coisas do mundo para querer entorpecer a sua mente ou sentir prazeres momentâneos, mas que amanhã seremos todos nós convocados a esta reflexão, como nós já estamos vivendo, não amanhã, mas através deste hoje, quando este amanhã já se faz presente. Vale refletir. Dá só um minutinho, já daqui a pouco a gente dá a continuidade ao nosso programa de hoje.